Sou Wilson de Matos Silva, tenho 73 anos e sou reitor e fundador da Unicesumar. Qual a sua memória mais primitiva de Maringá? Bem, quando eu tinha 5 anos de idade, mudei para a zona rural de Maringá, da cidade de Jaguapitã. Eu, meu pai e mais uns 6 irmãos daquela época, depois vieram outros. E foi a nossa passagem por Maringá para ir morar ali perto de Iguatemi, para frente um pouquinho. E Maringá ainda tinha, no ano que foi eleito o primeiro prefeito, o Inocente Villanova, e entre Maringá Velho e Maringá Novo era uma mata e um estradão ali. É claro, não tinha um palmo calçado, nem um palmo de asfalto, nem se pensava em asfalto naquela época, né? E é aquela mata exuberante ali, dividindo as duas vilas começando, né? Essa é a memória que eu tenho, a primeira memória da nossa grande Maringá hoje. A gente tem assim, essa história muito bem desenvolvida de Maringá, da Unicesumar. Qual a importância da história de Maringá, na sua história como pessoa e na história da Unicesumar? Bem, ter vindo para cá quando criança e ter crescido nessa cidade, dentro de algum tempo, em 57 nós mudamos para dentro da cidade, realmente foi um grande privilégio, porque Maringá é, pela sua própria natureza, uma cidade empreendedora. Para surgir no meio das matas na década de 40 e hoje ser essa linda e bela cidade, é uma cidade empreendedora. E isso foi uma motivação para nós, ver todo esse movimento, todo esse crescimento, investimento e gente chegando de todos os lados naquela época, de caminhão, de carroça, a pé, trabalhadores com mala na mão, de ônibus. Aquele movimento todo empolgava a gente, né? E vimos toda essa história acontecer bem desde os primórdios, e isso foi uma fonte motivadora. E nessa Maringá, começando, quando eu tinha 10 anos que viemos para cá, eu fui vender jornal, fui catar garrafa aqui, vender na Avenida Riachuelo. Tudo isso fez parte do nosso desenvolvimento pessoal como empreendedor, líder, etc. E assim, você criou uma coisa que é muito importante para a cidade, que é uma marca, é uma das maiores instituições do Brasil, que será uma das mais importantes do mundo em breve. Então, assim, qual é a importância que você vê que a Unicesumar tem para Maringá? O que você acha que a Unicesumar fez de importante para Maringá? Bem, poder servir Maringá desta forma, uma grande instituição universitária, uma das maiores do Brasil, a terceira maior universidade do país, realmente é um grande privilégio. Essa cidade que eu andei aqui, menino pobre, vindo da zona rural, meus pais eram trabalhador rural, andando aí descalço, um grande esforço para comprar uma bicicleta aí com 12, 13 anos, que era o veículo do sonho, e mais tarde estar formado numa universidade, trabalhar na universidade aqui em Maringá, em outras faculdades da região. Tive transportadora, construtora, construí 8 edifícios em Maringá, isso na década de 80, comecei na década de 90. A transportadora também era uma empresa de logística, trabalhando para bancos, transporte de malotes, empregando, pagando impostos, gerando empregos, fazendo a economia girar. Mas meu sonho sempre foi a educação, e educação de qualidade. E quando meus filhos eram adolescentes, só tinha uma instituição de ensino superior aqui em Maringá, a UEM, pública, e não eram muitas vagas na época. E a maior parte dos jovens, para alcançar o sonho do ensino superior, acabava indo embora de Maringá. Curitiba, São Paulo, Campinas, às vezes Prudente, Marília, que já tinham uma iniciativa privada lá, e muitos desses iam e acabavam não voltando mais. Acabava se envolvendo com pessoas de outras regiões, casamentos, etc. E Maringá perdia talentos, né, nesse momento, né, final da década de 80. Porque não tinha uma instituição privada que ampliasse as vagas para valer. Foi aí que eu tomei a iniciativa.
já tinha 2 empresas na época e dava aula também, mas falei, Maringá precisa ter uma instituição de ensino privado. E aí eu fui à luta, me juntei a mais pessoas, foi um grande trabalho, muita persistência, perseverança para valer. As barreiras eram enormes, as muralhas a ser transpostas eram gigantes, mas querer é poder, não desistir, fui persistente, tive visão de futuro e valeu a pena, para valer. E hoje nós temos 325 mil alunos, já formamos mais de 140 mil profissionais aqui em nossa instituição, é claro, agora também em Campos, Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Corumbá, não paramos, polos de ensino à distância pelo Brasil todo e fora do Brasil, né? Então, é uma sinergia entre a nossa instituição e Maringá. Maringá e a nossa instituição. É uma simbiose, né? É um ganha-ganha para as 2 partes, para a comunidade e também como business. É um negócio interessante, gera muitos empregos, quase 4 mil empregos, muitos impostos, muitos encargos, tudo isso contribui para dar essa dinâmica viva para a nossa Maringá. Então a gente tem aí 3 histórias de perseverança, de Maringá, a da UniCesumar e a sua. É isso, né? Acho que você vai ter que repetir. Então a gente tem aí 3 histórias de perseverança, a sua, a de Maringá e a da UniCesumar. Sem dúvida nenhuma, né? Maringá perseverou, foi uma cidade planejada, uma cidade muito privilegiada, porque ela foi planejada no meio da selva, na primeira metade da década de 40, e teve a sua primeira bandeira hasteada numa praça que começava aqui em 1947, e o planejamento foi fantástico. Deixaram 3 bosques dentro da cidade, Parque do Ingá, Bosque 2 e o Horto Florestal. É coisa linda isso, né? Preservando as 3 nascentes de água que Maringá tem no seu perímetro urbano, né? Também planejar a zona rural com lotes de 3 alqueires, 5 alqueires e 10 alqueires. E a companhia não vendia 2 lotes para uma mesma pessoa. Cada um podia comprar um lote só. Qual era a estratégia da companhia? Trazer muita gente para a zona rural para ter dinamismo no comércio. Porque se um compra 1.000 alqueires, o outro compra 5.000 alqueires, traz um monte de operário para cá, de trabalhadores rurais, e a economia gerada pelas essas propriedades acabava indo para fora, onde morava o proprietário. Quer dizer, não dava aquela vida dinâmica e linda que foi os primórdios da história. Então, a estratégia realmente foi muito boa, todos ganharam. E a companhia já foi fazendo os lotes todos, derrubando matas, abrindo ruas, e planejou uma cidade para mais de 200 mil habitantes. E as avenidas, praças, mais de 250 praças rotatórias pela cidade, doando áreas generosas para escolas, para igrejas católicas, protestantes, etc., para órgãos públicos, para atrair todas essas organizações para Maringá. E realmente foi muito importante. E como eram pequenos proprietários que podiam vir para cá, porque o grande proprietário não ia interessar em 3 ou 5 ou 10 alqueires, então foi uma categoria de pessoas não ricas, mas também não pobres, que tinham um começo. E cada proprietário desse vinha para cá e trazia um trabalhador com ele para ir para o sítio de 5, 10 alqueires, que com uma família e mais o proprietário eles tocavam, plantavam café. O sonho era o Eldorado aqui eram os cafezais, né, que rendia muito dinheiro. Um sítio de 10 alqueires dava para ganhar dinheiro e comprar outras áreas depois, não é? E com isso, cada trabalhador que veio junto com a família do empregador. E foram trabalhar juntos, morar próximo um do outro. Isso criou uma sinergia colaborativa entre as pessoas, de ótimo relacionamento entre as partes e não conflito entre trabalho e capital. Pelo contrário, colaboração.
E também não tinha maquinário ainda, tratores estavam começando essa parte tecnológica, então também os proprietários se uniam em mutirões para plantar, para colher. Então o aspecto de relacionamento foi muito intenso nos primórdios, e isso criou uma forma cooperativa, um cooperar com o outro. E é claro, isso criou uma cultura na nossa sociedade, nos primórdios, que vem passando de geração a geração. Eu sou entre a primeira e a segunda, meus filhos entre a segunda e terceira, né? Essa transição de gerações, e esse espírito reinou e reina na nossa sociedade. As associações são muito fortes, todas elas, assim a Associação Comercial de Maringá, Comercial Industrial de Maringá, é uma das mais fortes do Brasil, pelo número de empresas na cidade, é uma das que mais número de associados tem e presta um excelente serviço para a sociedade. E aí veio as demais associações do comércio, tantas outras, CODEM, tantas organizações que se fundou aqui, no sentido de todos colaborar um com o outro. Claro, as cooperativas, Cocamar surgiu o Sicredi, Sicobi, da Assim, todas criando organismo de financiamento e de fomento da economia. E isso não ficou só em Maringá, se expandiu essas cooperativas de crédito. A cooperativa Cocamar está em muitas cidades na nossa grande região, não é? Tornaram-se grandes organizações que concentram a economia em Maringá. Por isso Maringá tornou-se a melhor cidade para se viver e uma das que mais arrecada no Paraná, o que é para nós uma grande satisfação termos participado desde os primórdios dessa organização que deu tão certo. Um outro aspecto que eu valorizo muito lá dos primórdios é o aspecto espiritual também. Então é o planejamento, é o capital com visão social, deixando todos esses bosques na cidade, ruas largas, etc. A relação entre as pessoas, né? E o espiritual. Na década de 50, começou-se essa linda catedral que nós temos aí, que é uma satisfação para todos nós, para nós maringaenses, né? E foi construída em 10 anos. Quando Maringá tinha 50 mil habitantes, começou essa catedral. E terminou, claro, durante 10 anos, né? Quando terminou já tinha 100 e poucos mil habitantes. Mas foi a união das pessoas que praticam a religião católica. Os evangélicos também chegaram aqui bem nos primórdios da história. Em 1946 já tem o primeiro agrupamento de evangélicos aqui em Maringá, não é? E sempre houve uma relação muito grande entre as religiões em Maringá. A união entre as pessoas promove a reunião entre as religiões. As religiões não deixam de ser barreiras, e sim pontes para estar ligando as pessoas que têm fé em Deus, em Jesus, etc., né? Então são vários fatores que realmente foram os indutores desse desenvolvimento tão forte, tão importante para todos que aqui vieram no começo ou em qualquer momento da história e que estão chegando hoje e que usufruem de uma cidade linda, maravilhosa, arborizada, florida, colorida. E tivemos também sempre bons prefeitos, bons administradores. Esse é um fator muito importante, não é? Tivemos uma única cassação de prefeito aqui e ainda ele foi cassado nos últimos 3 meses de mandato, não é? Então não houve uma obstrução muito forte na gestão, né? Então esse fato a gente tem que relatar. E eu fico muito feliz de ter participado de toda essa história, de tal forma que, como instituição que cresceu tanto também, que Maringá abriu o braço para a gente e a gente para ela, eu acabei escrevendo, organizando 2 livros que contam essa história, que deu 960 páginas, e foi com muita alegria. E eu reuni 60 pioneiros que chegaram aqui lá nos primórdios, chegaram do meu tempo para trás, né? Eu chamei de esses são os últimos dos primeiros. E passamos muitos sábados reunidos, recapitulando a história, arrumei alguns escritores para juntos estar ali, gravando, filmando, discutindo, debatendo. Foram dias emocionantes
para mim e todos aqueles que estavam comigo. Isso faz 3 anos aproximadamente. Esse livro foi os 70 anos da história de nossa cidade. Estaremos fazendo agora 73 anos em Maringá, em dia 10 de maio. Então esse é um pouquinho assim da nossa caminhada aí por essa linda cidade.